Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Compassivamente e eu inicio agradecendo a sua presença e a audiência de vocês. Muito obrigada pela atenção, por estarem aqui comigo, acompanhando. E se você já chegou aqui, se você gosta desse conteúdo, me ajuda a manter esse canal, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal porque isso vai ajudar muito também. Isso me ajuda a manter, reforça o meu comportamento e você também acaba sendo beneficiado porque sempre trago aqui um conteúdo de muito valor que muitas pessoas sempre falam sobre os benefícios, o quanto o episódio foi bom, então eu espero que esse episódio também te ajude. Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, esse lugar aqui é um lugar de saúde mental. Aqui nós falamos sobre autocompaixão, sobre emoções, comportamentos, sobre pensamentos. E eu também te ajudo a construir uma relação de mais amizade com você. Sabe aquele sentimento que você tem com um amigo, de ajudar um amigo, de estender a mão para poder estar ali atento às necessidades das outras pessoas? A gente tenta aqui focar para que você consiga olhar mais para as suas necessidades, tá bom? Vamos lá? Você já pediu desculpa por algum erro que você cometeu e mesmo assim ainda se sentia culpado? Ou talvez aconteceu algo drástico, uma catástrofe, um cenário muito difícil e você se sentiu culpado por esse cenário? Isso já aconteceu com você? E o que você faz no momento em que você se sente culpado? Quando você sente essa emoção, como que você se relaciona com isso? Não sei se isso já aconteceu com você, mas algumas pessoas, ao se perceberem erradas, elas acabam retornando ao cenário mentalmente e revisando todo o comportamento. Então ela fica pensando no que ela deveria ter feito, no que ela deveria ter falado, o que ela não devia ter dito, o que ela devia ter dito, e ali tentando rever todo o comportamento. Às vezes tentando também buscar uma justificativa para o comportamento para aliviar a sensação, ok? Outras pessoas, elas acabam se conectando com uma culpa desproporcional. E nós vamos falar sobre isso aqui para você poder entender um pouco mais. Existem cenários de muita dificuldade que as pessoas enfrentam, por exemplo, crianças ou adolescentes ou até mesmo adultos que percebem que os pais estão se separando e acabam colocando em si uma culpa desproporcional, acreditando que você é culpado pela separação, ou se você hoje não se conecta com essa ideia, talvez em algum momento você tenha vivenciado um cenário assim, em que aconteceram coisas no seu ambiente familiar ou que algum desastre mesmo tenha acontecido e você acaba assumindo uma culpa, ok? Bom, a gente vai falar sobre isso e o episódio de hoje é o que você faz quando você sente culpa. Culpa não é necessariamente um problema. Quando eu falo sobre emoções aqui, eu sempre digo que as emoções elas funcionam como um alerta. Elas surgem para alertar sobre algo. Então, se você está sentindo culpa, é muito importante que você tente entender o que está acontecendo, ok? Então, você vai perceber o comportamento. Vamos imaginar que você tenha cometido uma falha de fato. E o que você precisa fazer a partir disso? Reparar, pedir desculpa, ter que lidar com o que aconteceu. Às vezes você consegue até alcançar o perdão, as pessoas compreendem o cenário, ok, eu entendo que você falhou, tá tudo bem, mas mesmo assim você ainda sai se sentindo muito mal. E existe algo que acaba acontecendo nesse processo, que é a autopunição, a autocrítica e a maneira como você se relaciona com você no momento da culpa. Então, vamos imaginar que você sofra um acidente, tá? Uma batida de carro. Você saiu bem dessa batida, mas o problema no carro e talvez um braço ou uma perna que ficou machucada e você sai dali e começa a dizer a si mesmo, como que você fez isso? Por que você não prestou atenção? Você sabia que aquela rua era perigosa, era só ter atenção, era só prestar atenção no cenário. Como se a sua intenção fosse sofrer um acidente. E não, nós estamos falando de um acidente. E aí a maneira como você se relaciona com você naquele momento acaba fazendo com que você sinta mais sofrimento e essa culpa desproporcional, ela vai cada vez mais aumentando. Isso faz sentido? E aí por que isso já virou punição? Porque você começa a se atacar.
algumas pessoas vão começar a se ofender, do tipo, você é muito burro, você não devia estar passando por isso, você não presta atenção nas coisas direito, você tá passando por isso porque você é lerdo, ou porque você é lerda. Sabe, eu tô usando alguns exemplos porque eu escuto isso às vezes em algumas falas, né? De se diminuir, de dizer a si mesmo como uma pessoa muito errada. E aí, essa punição, ela não resolve o problema. Ela não, de fato, faz você reparar dano. Ela só faz você se sentir muito mal com você. E aí, vamos imaginar que você consiga reparar o dano. Beleza? Fugindo da ideia do acidente, vamos imaginar que você tenha ofendido alguém em alguma fala, tá? E aí você percebe que você é culpado, que você errou, você consegue chegar até essa pessoa, você pede desculpa. Só que no momento, antes de pedir desculpa, você pode ter se conectado com essa punição, de discutir com você, de se ofender. Quando você pede desculpa para reparar o dano, parece que não é o suficiente. Mesmo que tudo fique bem, você ainda se sente culpado, você ainda se sente muito mal, ok? Trazendo um outro cenário que também é comum. Às vezes você passa por uma experiência muito negativa na sua vida. Vamos imaginar que você tem um filho ou uma filha, e seus filhos, ou quer dizer, um deles começa a passar mal, fica internado e, sei lá, tá com alguma infecção específica. Vamos imaginar esse cenário, tá? E você se sente muito culpado pelo que tá acontecendo. E aí eu te pergunto, o que você fez para que aquilo de fato fosse sua culpa? Aí talvez você me diga assim, eu não tive atenção em X coisa, eu não prestei atenção em tal detalhe. E aqui já começa a surgir uma culpa desproporcional. Eu digo desproporcional porque não faz sentido que você assuma responsabilidade sobre coisas que acabam acontecendo que não estão totalmente sob seu controle, como essa. É óbvio que você tem responsabilidade por seus filhos. Eu sei disso, mas nem sempre você vai ter controle sobre todas as coisas. Faz sentido? Às vezes, por essa relação com a culpa, existem pessoas que sofrem há muitos e muitos anos. Muitos anos sofrendo por um cenário que aconteceu, sei lá, 10 anos atrás, ou porque disse uma coisa há muito tempo, que nem se passa mais na cabeça da pessoa que ouviu, ou que nem se sente afetada pelo cenário. Nada disso, mas de você. Ficou tão agressivo com você nesse momento, no momento da falha, que você automaticamente não consegue se desvincular dessa culpa, se sentir bem com você. Você continua dizendo que você fez errado e que você tem que pagar. Algumas pessoas acabam se relacionando com uma ideia de que elas serão punidas para sempre por algo que talvez já até foi resolvido. Mas a maneira como você se relaciona quando sente culpa pode intensificar o seu sofrimento. Faz sentido? E aí eu quero que você pense numa coisa. A gente gosta de ter certeza sobre as coisas, né? Só que a gente vai vivendo e a gente não tem certeza sobre tudo, né? Então, às vezes, quando você vivencia um cenário, você percebe que você errou, que você falhou, e depois você começa a entrar nesse processo de ruminação, de começar a criticar, a questionar os seus pensamentos, a discutir com você. E aí, a partir desse momento, você começa a perceber coisas que você poderia ter feito. Poxa, eu errei porque eu devia ter feito isso, porque eu devia ter falado aquilo. Ou então você cobra, até dizendo pra você assim, que você deveria estar atento e entender o cenário. Essa sensação e essa percepção que você acaba tendo ali é uma consequência, né? Após todo o cenário que você vivenciou. Só que antes de você vivenciar esse cenário, você não tinha informações que você começa a ter depois do erro ou depois do cenário que você está vivenciando. Então, entenda, no momento em que você agiu, em que você tomou aquela decisão, em que você teve aquele comportamento, você fez aquilo com o que você tinha de informações. Eu não estou aqui dizendo que você não é responsável pelo teu erro, mas às vezes a gente acaba cometendo algumas falhas e achando que estamos fazendo o nosso melhor, de que isso está certo, de que esse é o caminho. E depois, quando você percebe a falha, você fala assim, caraca, como que eu não percebi? Olha o que eu tô fazendo, olha que absurdo, eu não prestei atenção nisso, eu não vi isso. E sim, isso pode acontecer. E aí você tem a chance de reparar o dano, de reparar a situação, de pedir desculpa, de consertar, de ter que fazer alguma coisa em função. Aqui eu estou sendo
sendo responsável pelo meu ato. Agora, quando eu me conecto com a culpa, sinto culpa e ela é um gatilho para me punir, para me machucar, eu estou encontrando mais sofrimento, menos saúde mental. Posso ficar deprimida, posso me sentir muito mais ansiosa pela maneira que eu acabo me tratando. A forma como eu me trato nesse momento faz toda a diferença. Isso faz algum sentido para você? Se sim, então fica aqui que eu vou te ensinar um caminho que pode te ajudar. Vamos lá. Quando você se conectar com a culpa, estou sentindo culpa. Vai ser muito importante que você faça um questionamento. Do que exatamente estou me sentindo culpado? Entenda o que é. Observe, sabe? É importante que as respostas a partir dessa pergunta você consiga perceber se você está exagerando, se é de fato esse o cenário que está acontecendo, se você não está colocando uma culpa desproporcional sobre você, se de fato você tinha controle sobre essas ações, entender o que está acontecendo. E a partir daí, você pode começar a pensar no que fazer. Então você pode questionar, existe algo que realmente precisa ser reparado? Tem alguma coisa que você possa fazer que você vai consertar? Porque às vezes você está só simplesmente vivenciando o seu dia a dia, a sua vida, e às vezes alguém não está bem, com um rosto mais fechado, e você acaba assumindo aí uma culpa, dizendo que aquela pessoa está dessa maneira porque você fez algo que você nem sabe e que isso surgiu na sua cabeça. Então é muito importante que você entenda. Primeira pergunta: do que exatamente eu estou me sentindo culpado? Por quê? O que tem aqui que está me deixando culpado? Tá? Depois, existe algo que realmente precisa ser reparado? Eu preciso fazer alguma coisa? E aí eu acho que se depois dessa pergunta você pode partir para: existe algo que eu posso fazer agora? Foque nessas perguntas, em responder essas perguntas e tomar as atitudes adequadas. Não faz sentido que você diga: existe algo que eu preciso fazer agora, e a sua resposta seja: sim, você precisa se atacar porque você fez tudo errado. Isso não faz sentido. Isso não vai te ajudar nesse processo, não vai fazer você se sentir melhor e não vai fazer você conseguir resolver o que de fato está em questão, ok? Coisas acontecem, problemas acontecem, você é responsável por suas atitudes, isso é um fato. Eu não tô aqui para dizer para você que você precisa ser tão compassivo consigo e deixar o erro é erro. Não, você é um ser humano, você vai errar e vai errar muito na sua vida, mas você também é responsável por essas atitudes, pelos seus erros, ok? Mas nem sempre essa culpa que você está sentindo de fato tem algo acontecendo, tem algo que precisa ser reparado. Às vezes é só uma percepção, às vezes é só você abraçando coisas que não tem a ver com as suas atitudes, que não tem a ver com os seus comportamentos, né? Ok? Bom, se esse episódio fez sentido pra você e se te ajudou a entender um pouco mais sobre a culpa, encaminhe esse episódio, porque eu tenho certeza que ele pode alcançar e ajudar outras pessoas, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.